sou a professora Débora Lopes, professora de português e redação, e hoje eu vou iniciar, vou fazer a introdução às orações subordinadas adverbiais, de um período composto por subordinação, ok? Primeira coisa, lembrando, para vocês relembrarem, para ser período precisa ter verbo e sentido completo, beleza? Período composto, porque ele tem dois ou mais verbos, ou duas ou mais locuções, ok? O período, quando que ele vai ser um período composto por subordinação? Quando fizer parte desse período, orações que são dependentes umas das outras, orações subordinadas, ok? Já tem vídeo sobre as orações subordinadas substantivas, as adjetivas e agora as adverbiais. As orações subordinadas adverbiais, elas funcionam como um advérbio. Como assim? O que seria uma oração subordinada adverbial? A oração subordinada, ela se encaixa em uma oração principal. E ela é adverbial porque ela funciona como um advérbio, como um adjunto adverbial. Por exemplo, todos chegaram agora. Repara, aqui eu tenho o sujeito, todos. Chegaram, que é o verbo intransitivo. E a classe gramatical desse agora aqui, é um advérbio. Função sintática dele é um adjunto adverbial de lugar. Então, repara, aqui em cima eu tenho um período, tem sentido completo, simples. Por que esse período aqui ele é chamado de período simples? Porque ele tem apenas um verbo, tá? O nome da oração que tem apenas um verbo é chamado, a oração que tem um verbo só é chamada de oração absoluta, beleza? Então, eu coloquei aqui, o adjunto adverbial é uma função própria do advérbio, beleza? Então, olha aqui, a oração subordinada adverbial, ela vai se ligar a um verbo da oração principal. O que é a oração principal? A oração principal aparece dentro do período composto por subordinação. A oração principal é aquela da qual a subordinada depende, Então, a oração subordinada adverbial, ela vai se ligar a um verbo da oração principal. Ela se liga como? Por meio de uma conjunção. Lembrando que essa conjunção que introduz a oração subordinada adverbial, ela não pode ser chamada de conjunção integrante. Por quê? Porque a conjunção integrante introduz outro tipo de oração, que é a oração subordinada substantiva. Eu já falei sobre isso aqui também. Já deixei vídeo sobre diferença de conjunção integrante e pronome relativo. Beleza? Então, olha aqui, outro exemplo. O adjunto adverbial, ele pode ser constituído. Então, o adjunto adverbial, ele pode aparecer, pode aparecer dentro de uma oração inteira. Olha, todos chegaram quando a cerimônia estava começando. Primeira coisa, a gente conta as orações pela quantidade de verbos ou locuções. Aqui, chegaram, um verbo, estava começando, uma locução verbal. Estava, verbo auxiliar, e começando o verbo principal no gerúndio. Então, aqui, eu tenho duas orações. Então, esse período, ele é um período composto. Por que ele é um período composto? Porque fazem parte desse período duas orações. Olha aqui, para você dividir em oração, fica cada verbo com uma ideia completa para cada lado. Olha, todos chegaram, primeira oração. Quando a cerimônia ainda estava começando, a segunda oração. Então, esse período aqui é um período composto. Por que ele é composto? Porque ele tem duas orações, dois verbos, ok? Ou duas locuções. Nesse caso aqui, um verbo e uma locução verbal. Essa segunda oração, todos chegaram, primeira oração, quando a cerimônia estava começando. Repara, toda essa oração aqui, ela funciona como um adjunto adverbial do verbo chegar. Chegaram quando? Quando a cerimônia estava começando. Então, a segunda oração, ela se encaixa como um adjunto adverbial do verbo chegar, que está na primeira oração.
Beleza? Então, aqui, ó, o período composto por subordinação, ele é formado por orações subordinadas e principais. A subordinada é essa aqui, ó. É a oração subordinada. Então, a oração subordinada é aquela que depende de alguém, né? Por que ela é subordinada? Porque ela está inserida, está encaixada numa outra. Ok? Por que essa oração aqui, essa outra que ela está encaixada, é chamada de oração principal? E essa aqui é subordinada. Por que ela é subordinada adverbial? Porque ela está desempenhando um papel de advérbio, ok? Então, ó, quando ela desempenhar um papel, ela funcionar como adjunto adverbial, ela vai ser uma oração subordinada adverbial. Beleza? Beijos, até a próxima aula. Na próxima aula eu volto com a classificação das subordinadas adverbiais. Beijo!